Olá pessoal, eu recebi aqui mais um código de um aluno que estava em dúvida, tá? Ele estava fazendo um exercício que é para verificar se dois caracteres, se dois caracteres são letras ou não, tá? Então o problema é esse: eu recebo dois caracteres da entrada e quero saber se eles são letras ou se eles não são letras. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele fez. Então ele pegou o caractere A, o caractere B, pediu para digitar dois caracteres separados por um espaço. Aí ele fez a leitura do primeiro caractere e do segundo caractere. Até aqui tudo bem. Aí ele converteu o caractere A para inteiro e o caractere B para inteiro, tá? Não é obrigatório converter para inteiro. Ele poderia ter trabalhado aqui direto com o caractere A, comparado com o inteiro. Então, mas tudo bem, não está errado trabalhar dessa maneira. Aí ele verificou se o caractere está entre 65 e 90. Aqui faltou uma indentação. O primeiro caractere é uma letra, caso contrário, não é uma letra. Se ele estiver entre 97 e 122, o primeiro caractere é uma letra, se não, não é uma letra. Aí fez a mesma coisa para o segundo caractere, entre 65 e 90. E depois ele viu se o caractere está entre 97 e 122. Tá? Só que ao executar o programa, vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar o programa, tá? Ele pede aqui para digitar dois caracteres, vou colocar o A e o V. E aparece aqui, o primeiro caractere é uma letra, depois fala que não é, o segundo fala que é, depois fala que não é. Então, está meio confuso. A resposta não é a resposta esperada. Primeira coisa, da onde que saiu esse número 6590? 97 e 122. De onde é que veio? Isso veio da tabela ASCII, tá? Se você buscar a tabela ASCII na internet, você vai ver que cada símbolo, cada caractere é representado por um número, tá? Os números são de 48 a 57, aí tem um monte de símbolos, aí começa o A maiúsculo no 65 e vai até o Z no 90. Então, se tiver entre 65 e 90, ele é um caractere maiúsculo. E se tiver entre 97 e 122, é um caractere minúsculo. Isso pela tabela ASCII, que é a codificação dos caracteres. Então, o raciocínio está certo. Se ele tiver entre 65 e 90, ele é uma letra. Tudo bem. Mas se ele não tiver entre 65 e 90, eu não posso afirmar que ele não é uma letra. Por quê? Porque se ele tiver entre 65 e 90, ela é uma letra minúscula. Agora, se ele não está entre 65 e 90, ele pode ser uma letra... Desculpa, se ele tiver entre 65 e 90, ele é uma letra maiúscula. E se ele não está nesse intervalo, ele pode ser uma letra... Ele pode ser uma letra minúscula. Se ele não entrou aqui, tá? Porque eu tenho dois intervalos. O primeiro é de letras maiúsculas e o segundo é de letras minúsculas. Então, se ele não entrou no intervalo, o primeiro intervalo das letras maiúsculas, eu não posso afirmar que ele não é uma letra. Então, esse código está errado. E a mesma coisa aqui. Se ele não entrou no intervalo das letras minúsculas, eu não posso afirmar que ele não é uma letra. Tá? Vamos fazer um teste. Vamos executar aqui no modo debugger. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um debug, vou dar um breakpoint aqui, logo no printf. Vamos executar o debug, vamos ver o que acontece. Vamos executar o debug, dar um start, começou a execução. Então vamos lá. Vou dar um step over, digite dois caracteres. Aí eu vou digitar os caracteres, sei lá, A maiúsculo e A minúsculo, por exemplo, e B minúsculo, tá? Digitei esses dois caracteres, dei enter. Aí aparece lá, a variável A vale 65, que é A maiúsculo, e a variável B vale 98, que é B minúsculo, até aí tudo bem. Aí eu vou ter os códigos, eu vou acessar os códigos, vou dar um step over aqui, um código é 65 e outro código é 98. Tá tudo ok? Vamos lá na tabela ASCII. Código 65 está aqui e código 98 está aqui. Então os códigos estão corretos em relação à tabela ASCII, 65 e 98, tudo ok. Aí ele pergunta, o 65 está entre 65 e 90? Sim, está. Então ele vai executar aqui
e vai imprimir a mensagem. Ele vai imprimir a mensagem, o primeiro caractere é uma letra. Beleza. Aí ele pergunta na sequência, o caractere 65, no caso, está entre 97 e 122, que são as letras minúsculas? Ele vai dizer que não. Aí ele vai imprimir que não é uma letra, mas isso está correto, ele é uma letra. Tá? Ele só não está nesse intervalo de 97 a 122. Então, o if está errado. A mesma coisa que para o segundo. Ele está nesse intervalo? Não está, porque ele é uma letra minúscula, ele vale 98. Então, ele vai imprimir que não é um caractere, o que é uma afirmação mentirosa. Depois, ele vai verificar se ele está no intervalo de letras minúsculas e vai imprimir que o segundo caractere é uma letra. Então, ele fez a execução e deu uma resposta bem confusa. Tá? Vou executar de novo, só para a gente ver a resposta. Vai ser A e B. E a resposta ficou é uma letra, não é uma letra, não é uma letra, é uma letra. Ficou confuso. Como que a gente poderia corrigir? Existem várias formas de corrigir, tá? Deixa eu pensar aqui qual que seria a forma mais simples. Vamos pensar aqui. Eu vou criar uma variável chamada letra para me ajudar. Vou colocar aqui uma variável letra é letra A igual a 0. E vou criar, tem muitos caminhos aqui. Vou criar uma variável é letra B igual a 0. Tá? E aí vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar isso aqui e copiar mais para baixo. Só copiar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se ele tiver entre 65 e 90, eu vou fazer um é letra A mais mais. Legal. Se ele tiver entre 97 e 122, eu vou fazer um é letra A mais mais. Ele só pode entrar num dos dois, porque os intervalos eles são excludentes. Então, ou ele vai entrar em um, ou ele vai entrar em outro, ou ele não entra em nenhum. Eu vou fazer a mesma coisa para a letra B. Se o código A, o código B tiver nesse intervalo. Tá, já vou fazer aqui. Se é letra A for igual a 1, aí eu digito. Aí eu passei nos dois testes, aí eu falo o primeiro caractere é uma letra. Essa é uma forma de fazer, tá? O primeiro caractere é uma letra. Seria esse printf aqui. Else, esse printf aqui. Então, seria isso daqui, ó. Se ele é uma letra, eu faria isso daqui. O primeiro caractere é uma letra. Então, eu passo no primeiro intervalo, se ele entrou nesse intervalo, eu dou um é letra mais mais. Eu passo no segundo intervalo, se ele entrou, eu dou um é letra mais mais. Se o número de letra for igual a 1, ele é uma letra. Tá? E faço a mesma coisa para o segundo. Então, se... Aí eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. Tá? Só que eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui. Então, vamos fazer aqui os ajustes. Aí eu vou perguntar se o código B estiver entre 65 e 90, é letra B mais mais. Se o código B estiver nesse intervalo, é letra B mais mais. Se a letra B for igual a 1, aí é o segundo caractere ou o segundo caractere. Então, essa é uma forma de fazer, tá? Então, eu percorro o primeiro intervalo, se estiver lá, eu dou um é letra mais mais. Eu percorro o segundo intervalo, se estiver lá, eu dou um é letra mais mais. Se o número de vezes que eu entrei for igual a 1, e só pode ser 1 ou 0, ele é um caractere, senão não é. Vamos testar agora. Vou colocar aqui, opa, deu erro, na linha 10. Int aqui é uma vírgula. Beleza. Vou executar. Vamos lá. Entre com dois caracteres, vou entrar com A e com V. Ele deu que o primeiro caractere é uma letra e o segundo caractere é uma letra. Se eu colocar alguma outra coisa, dois caracteres, interrogação e M, ele vai falar que o primeiro não é e o segundo é. Então agora ele está funcionando corretamente. Então essa é uma das formas de se resolver o problema, tá? Existem outras formas? Claro que existem. Eu poderia perguntar aqui, se
ele está nesse intervalo, eu posso afirmar que ele é uma letra. Ele não só é uma letra, como é uma letra maiúscula. Caso contrário, aí eu poderia colocar aqui um else. Eu gosto de usar chaves, tá? Se ele está nesse intervalo, eu poderia fazer assim. Aí ele é uma letra. Se ele estiver no segundo, caiu fora do primeiro intervalo, tento no segundo. Se ele caiu no segundo intervalo, é uma letra. Caso contrário, aí esse último else ele não é uma letra. Também funciona, tá? Poderia fazer dessa maneira. Estaria correto? Estaria correto. Tá? Então, se ele caiu no primeiro intervalo, é uma letra. Caso contrário, se ele caiu no segundo intervalo, é uma letra. Caso contrário, não é uma letra. Então, eu poderia resolver dessa maneira também. Tá? Então, é uma segunda maneira que eu posso resolver. Poderia fazer isso para o de baixo também. Então, existem muitos caminhos diferentes que eu posso resolver o problema. Vou executar, só para ver que está certo. Vou colocar aqui os caracteres A e V. E está lá, o primeiro é uma letra, o segundo não é uma letra. Eu vou colocar agora uma coisa diferente, interrogação e V. O primeiro não é uma letra, o segundo é uma letra. Qual que eu acho que seria a forma mais correta de resolver esse problema? Eu faria o seguinte, eu colocaria os dois códigos dentro do mesmo if. Tá? Eu acho que seria a forma mais correta. Eu colocaria isso e isso se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu abriria parênteses aqui. Se acontecer a primeira equação e a segunda equação ao mesmo tempo, posso fazer assim, posso fechar aqui, tá? Se acontecer a primeira e a segunda, aí ele é uma letra, caso contrário, ele não é uma letra. Ficaria bem mais simples também, o código poderia ser feito dessa maneira aqui, colocando as duas condições, os dois intervalos no if. Então, se ele cair no primeiro intervalo, aqui é um ou ele cai no segundo intervalo, aí eu tenho que o primeiro caractere é uma letra. Caso contrário, ele não é uma letra. Assim funciona também? Funciona também. Eu acho que seria uma das formas mais elegantes de resolver o problema. Tá? Vamos executar, só para ver que está correto. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, A e V. O primeiro é uma letra, o segundo é uma letra. E se eu colocar alguma outra coisa aqui, funciona também. Vou colocar aqui interrogação e V. O primeiro não é uma letra, o segundo é uma letra. Então, existem vários caminhos possíveis para resolver um determinado problema. E eu estou colocando aqui algumas soluções. Minha sugestão, tente resolver sem olhar a resposta. Tente montar a sua resposta aí. Tente resolver e depois você olha as respostas. Vai fazendo sempre isso. Eu passo um problema, tenta resolver o problema, depois você olha a resposta e vê se aqui se está batendo ou não. Mas esse foi um exercíciozinho que eu queria passar aí com vocês. Estou encerrando aqui, já volto.